Bora lá, pessoal, sejam bem-vindos. Essa live vai ficar salva no YouTube, então eu já vou fixar o comentário aqui e já vou falando com vocês enquanto o pessoal chega, tá bem? Insegurança, né? Boa tarde, Ana Lina. Boa tarde não, bom dia, gente. Ainda é bom dia, né? Seguinte, Sejam bem-vindos, pessoal, bom dia. Me digam se estão me ouvindo bem, se estão me vendo e ouvindo bem, se o áudio tá legal, tá? Por favor, para que a gente já possa ir começando, já enviem essa live para aquela amiga que precisa, né, ouvir um pouquinho sobre esse assunto da insegurança, tá bem? Sim, o áudio tá legal. Então tá, que bom. Obrigado, Elisângela, minha colega aí de profissão, muito obrigado, tá? Já vou pegando a minha colinha, eu separei aqui algumas palavras-chave, pessoal, para não me esquecer de falar com vocês, de passar, né, por alguns tópicos importantes sobre esse assunto da insegurança, tá? Antes de mais nada, eu gostaria, né, muito assim, que vocês pudessem colocar aqui nos comentários, sem cerimônia, tá, gente? Sem vergonha mesmo, qual é a área que mais perturba vocês nesse assunto da insegurança? Se a gente está falando de uma insegurança nas relações, nos relacionamentos, se a gente está falando de uma insegurança no trabalho, né, na vida pessoal, né, no seu senso de capacidade, como é que é? Como é que é essa história da insegurança para você, para que eu possa entender melhor o seu contexto, tá? Embora eu vá falar aqui sobre a insegurança, principalmente em dois aspectos que são os principais, né, gente? Eu percebo muito isso. Os dois aspectos principais da insegurança são realmente os relacionamentos, especialmente os românticos, né, mas todos os relacionamentos de forma geral. E, obviamente, essa área ocupacional, né? Essa questão do trabalho, essa área ocupacional para nós é algo bem importante também, que eu percebo que a insegurança permeia, mas principalmente os relacionamentos, né? As queixas de vocês nas caixinhas de perguntas, que eu solto aqui, né? Nas caixinhas, eu percebo realmente que é uma queixa muito mais inclinada para a questão dos relacionamentos, principalmente os relacionamentos românticos, né? Essa insegurança dentro dos relacionamentos, né? Isso eu percebo que é realmente muito comum. Então tá, enviem aí essa live, deem curtidas, né, para o Instagram continuar entregando para as pessoas chegarem, né? Eu sei que sempre chegam aqui algumas pessoas atrasis, né? Mas faz parte, pessoal. A live não vai ficar salva no Instagram, a live vai ficar salva apenas lá no canal do YouTube. Então depois, se você quiser acompanhar a live por lá, fiquem à vontade, né? Eu vou subir por lá e não vou subir aqui no Instagram, tá bom? Ótimo, então vamos começar. Pessoal, eu pedi para vocês, né, as que se sentissem confortáveis aí, para poder colocarem nos comentários qual é a área da sua vida que mais abrange, né, que você mais acaba sofrendo com essa questão da insegurança. Se são os seus relacionamentos, né, ou se a gente está falando de uma área, né, de uma pegada muito mais profissional, enfim. Não importa, tá? Independente da área aí que você saiba que está comprometida pela insegurança, nós vamos, com certeza, essa live vai te ajudar muito. Vocês sabem que eu gosto de fazer live rápida. A gente nunca passa de 30 minutos, 35 minutos, exatamente porque o tempo é curto para todos nós, né? Então, já peguei a minha colinha aqui. A primeira coisa, pessoal, essa questão da insegurança. O que é insegurança? Muito se fala disso, né? Todo mundo falando, ai, nossa, eu sou insegura. Ai, nossa, eu estou insegura. Nossa, eu me percebo, né? Acho que eu sou muito insegura, essa coisa. A gente vai falando isso, a gente vai meio que fomentando essa ideia de insegurança, mas muitas vezes é um negócio meio difuso, meio vago, assim. A gente não consegue, de forma muito categórica, entender e afirmar o que é de fato a insegurança. A insegurança, pessoal, de forma bem resumida aqui, mas muito direta, ela basicamente é a percepção de instabilidade, né? Então, quando eu estou insegura, eu estou me percebendo, eu estou fazendo uma leitura, né, de pouca estabilidade, né? De instabilidade de alguma forma. E aí, o que isso... bom dia, o pessoal que tá chegando, já vão aí se assentando. A live não vai ficar salva no Insta, vai ficar salva só no YouTube, tá bem? Depois vocês podem assistir por lá, a gente tá falando de insegurança. Então, vamos lá, pessoal, a definição de segurança, né? Eu disse que muitas vezes nós nos confundimos com essa coisa, a gente só fala, né? Acaba se sentindo, de certa forma, inseguro, mas pouco entende, de fato, sobre o que é essa insegurança. Então, basicamente falando, a insegurança é essa percepção de instabilidade, né? Quando eu não consigo prever os riscos, prever os desfechos, prever os próximos passos. E não só quando eu não consigo prever, mas também quando até eu consigo de alguma forma prever, mas eu percebo que eu não tenho segurança, eu não tenho assim, aparato suficiente, eu não tenho recursos dentro de mim, competências para poder lidar com esses desfechos e com esses próximos passos.
Então, basicamente, a insegurança é isso, né? É quando nós nos percebemos, a gente tem uma percepção de instabilidade e a gente não consegue prever os próximos passos, prever os próximos desfechos, assim, né, que vão acontecendo. E principalmente, como eu falei, porque assim, algumas situações a gente consegue prever alguma coisa. Quando a gente pensa em relacionamento, por exemplo, né? A gente consegue prever algumas coisas conforme a gente vai conhecendo alguém. Mas, às vezes, a percepção do quanto eu sou capaz para lidar com aquilo, ela está diminuída. Então, obviamente, eu vou me inclinando para um movimento de insegurança também, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Eu queria falar com vocês aqui de maneira muito honesta. Eu sei que depois muitas pessoas assistem esse conteúdo, essa live, lá no YouTube, né? Vai ficar salva por lá. Então, é muito importante que a gente construa juntos aqui um raciocínio maduro, um raciocínio muito importante, que eu percebo, assim, até de maneira incômoda, isso me incomoda muito, que tem sido difundido uma ideia de autoconfiança, tem sido vendido por aí essa ideia de autoconfiança, né? Então vamos pensar no oposto de insegurança. Uma pessoa que não é insegura seria uma pessoa autoconfiante, né? Uma pessoa segura de si, uma pessoa que reconhece o seu valor. E aí a gente precisa ficar muito atento, a gente precisa tomar cuidado com esse movimento moderno que tem sido feito e fomentado aí nas redes sociais. Alguns gurus, né? Os coachings, até os próprios psicólogos em alguma medida, acabam fomentando uma ideia de que para você ser uma pessoa autoconfiante, você precisa se olhar no espelho, né, se amar, se valorizar, e aí você diz para você que você é incrível, que você é boa, acredite no seu potencial e vamos lá, né, pense positivo, que tudo vai dar certo, que tudo vai ser ótimo. E não é bem por aí, vocês sabem disso, né? Eu não preciso desafiar aqui, subestimar a inteligência de vocês, porque isso não funciona, tá? Porque se isso funcionasse, pessoal, o meu consultório estaria vazio, o consultório dos psicólogos, dos psiquiatras também, né? Seria muitíssimo simples a coisa, mas não é assim que a gente observa. Então, vamos entender o que de fato funciona para que você consiga diminuir a insegurança. Entendido o conceito básico de insegurança, a gente falou agora, né? Uma percepção de instabilidade, quando eu não consigo prever os próximos passos, os riscos, ou até consigo prever, mas eu me percebo assim com pouca capacidade para lidar com isso aí. Então tá. O que marca bastante a insegurança? A pessoa que é insegura, e a gente pode até atrelar e articular nessa história da insegurança, pessoal, os ciúmes, né? Quando a gente fala de relacionamentos aí, principalmente românticos. Existe o ciúme também e outros tipos de relação, né? Mas aqui, principalmente falando, eu sei que é a maior demanda, os relacionamentos românticos. Quando a gente pensa no ciúme, o ciumento, a pessoa ciumenta, em demasia, qual é o grande problema? É uma pessoa, se a gente fosse fazer um diagnóstico resumido, né, enxugado, é uma pessoa que tem medo da vida. Basicamente é uma pessoa que tem medo e que está despreparada, sobretudo, não apenas tem medo, tá? Porque o que a gente tem medo? A gente tem medo da ameaça, né? De algo que pode me ferir, que pode me violar de alguma forma. Então, a pessoa que sente medo, é claro que existem os medos irreais e os medos reais, né? A gente precisa conseguir minimamente fazer essa distinção, né? Isso é treinado, isso é desenvolvido, essa habilidade perceptiva. Mas assim, no geral, as pessoas que são ciumentas, em demasia, estão com medo da vida e, sobretudo, com medo de correr riscos, com medo de sofrer, não estão dispostas a sofrer. E essa linguagem moderna que eu falei dos coaches, né, do próprio pessoal da psicologia moderna, dos gurus aí das redes sociais, dizendo para você mais ou menos uma mensagem meio que coletiva e que logicamente é muito gostosa de ser ouvida, pessoal, é claro que é, né? Não sofra, né? Se você estiver sofrendo, sabe o que você faz? Você sai, né? Você vai embora, você não fique aí onde te incomodam, aonde... E aí, veja, pessoal, existe uma linha tênue, né? De fato, eu não estou dizendo que você deve ficar em lugares tóxicos, nocivos para você. É óbvio que não, todos nós sabemos disso, né? Se está violando, se está ferindo você, se está ofendendo você, se está cruzando aquela fronteira ali do seu limite, é claro que a gente precisa realmente ir embora. Mas o que eu quero dizer né, essa crença coletiva de tratar você como uma pessoa menos capaz, como se você fosse um cristalzinho que vai quebrar. Eu percebo isso no consultório todos os dias, né? Quase todos os pacientes chegam aqui com essa ideia que enfiam na nossa cabeça, especialmente aqui nas redes sociais, que é muito norteada por essa mensagem central, de olha, descanse, se poupe, né? Diga pra você que você é maravilhosa e não aceite ninguém dizer o contrário. É como se a realidade saísse de dentro da minha cabeça, não é assim que funciona. E eu sinto lhe informar, mas você vai continuar sendo uma pessoa insegura se você continuar acreditando nesse tipo de mensagem por aí que é difundida, tá? Então, voltando naquela articulação que a gente estava fazendo dos ciúmes, o ciumento é uma pessoa, em linhas gerais, que tem medo da vida, né? E, sobretudo, que está despreparada para a vida. O que é estar despreparado para a vida, pessoal? É viver nesse delírio, né? Nessa fantasia, nesse mundo ilusório de que nós precisamos, para sermos felizes, nós estamos, então, indo a caminho do não sofrimento, né?
Parece meio óbvio isso. Bom, para eu ser feliz eu não posso sofrer, eu não devo sofrer. Só que não é, pessoal. A vida, assim, o sofrimento é inerente à vida. Nós precisamos do sofrimento para que a gente seja moldado. E eu sei que isso é muito menos confortável de ser ouvido do que quando os gurus, né, quando algumas pessoas na internet dizem pra você assim, não sofra, né, você merece ser feliz o tempo todo, vá em busca da sua felicidade constante, tudo que foge disso você elimina da sua vida. Eu sei que é mais gostoso ouvir isso, mas você que quer de fato construir uma personalidade madura, você que tá aqui nessa live, eu imagino, que queira isso, né? Você precisa realmente entender como é que funciona a coisa, qual é o segredo da coisa. Por que os meus pacientes que ganham alta, pessoal, na sua grande maioria, assim, uma taxa de talvez 90% deles não voltam depois. Sabe por que eles não voltam? Porque é construído de maneira sólida, de maneira sustentável, de maneira consistente, com robustez, uma personalidade madura, né? O profissional, o psicólogo que não oferece isso num processo terapêutico, infelizmente não está fazendo terapia, tá? Está fazendo o quê? Uma espécie de apaga-incêndio, assim, né? Um SOS. Então a gente vai lá e insana, o que é muito importante, né? Então você chega com queixas, por exemplo, de depressão, ansiedade, que é o que eu trato aqui, né? Em maior grau. Então, lógico que é importante a gente sanar essa queixa, né? Boa tarde, não. Bom dia, querido Tairã. Muito legal, gente. Então, olha, vejam, é muito importante que a gente entenda isso. É importante sanar, né, a dor latente que está na pessoa, que você chega, então, procurando um profissional da psicologia, né, da psiquiatria, se for o caso. É lógico que você quer que a sua dor seja sanada, e isso é importante ser feito, a gente faz isso, é evidente. Mas depois, gente, acontece que, assim, ó, isso não é sustentável, né? Você trata ali o problema, mas não quer dizer que não existam outras coisas que são muito necessário que nós olhemos para elas, tá? Então, é muito importante que quando a gente fala de ciúmes, voltando aqui pro nosso tema da insegurança, né? É muito importante quando a gente tá falando de ciúmes, quando a gente tá falando dessa insegurança, por exemplo, dentro dos relacionamentos românticos em específico, em especial aqui. Nós estamos falando de alguém que está despreparada, sobretudo, né? Que é pego de surpresa. Por quê? Porque não está disposto a sofrer, né? Porque entende que relacionar-se com o outro apenas seria um movimento de condições, né? Então, não, eu amo você desde que você me ame de volta, né? Eu faço por você desde que você faça por mim de volta. Então, eu percebo que nós todos estamos muito incluídos numa visão distorcida, muito equivocada sobre o amor, mas isso é assunto para outra live, para outro momento. Mas o que eu quero dizer pra você, o ciumento, a ciumenta, né, a pessoa que sofre com essa questão dos ciúmes em demasia, além de, obviamente, estar insegura, porque a gente falou que a insegurança é a percepção de instabilidade, né, de não conseguir prever os próximos passos e de não conseguir se perceber potente, capaz para lidar com esses próximos passos, ainda que essa pessoa ciumenta, né, continue nesse movimento de insegurança, que é meio óbvio, que é meio uma consequência disso, a pessoa ciumenta, ela acaba também meio que sofrendo, né? E aí depois, quando alguma eventualidade acontece na relação, quando de fato aquela pessoa atrai, ou quando aquela pessoa comete algum deslize, né? Afere, decepciona essa pessoa de alguma forma, a ciumenta, o ciumento tem aquela tendência, né? Aquele discurso mais vitimizado, mais conformista. Tá vendo? Eu falei que ia acontecer, eu falei que eu tinha dedo podre, eu falei que não prestava, eu falei que eu não podia confiar, eu falei, tá vendo? Olha, ó céus, ó terra. A pessoa que tem construído, que busca diariamente construir uma personalidade madura, de fato, é a pessoa que ela vai viver o relacionamento. Ela vai assumir os riscos de viver um relacionamento. Todos nós estamos, né, passíveis aí de vivenciar uma traição, né? Todos nós estamos passíveis de vivenciar uma ruptura na vida profissional, né? Uma queda na vida financeira, uma queda, uma questão de saúde na família. Todos nós estamos absolutamente passíveis, né, de passarmos aí por essas situações. Então, quando eu quero dizer para vocês que uma pessoa segura, né, uma pessoa autoconfiante em alguma medida, eu não gosto muito desse termo, mas vamos seguir com ele aqui, porque didaticamente fica mais fácil de entender, seria o oposto da pessoa insegura, então a pessoa autoconfiante. Essa pessoa autoconfiante é uma pessoa que olha para a vida de maneira madura, de maneira consistente. Isso tem a ver com autoestima, né? Claro que sim, nós vamos falar sobre isso. Quando eu digo que o inseguro está com medo da vida, está com medo do sofrimento e, portanto, é uma pessoa despreparada, né? Em algum nível, uma pessoa extremamente despreparada. Despreparada para o quê? Para o que pode dar errado, né? E aí a gente já entra, pessoal, numa dica muito prática que eu preciso que vocês entendam sobre essa tal da insegurança, que é o seguinte: aprendam, desenvolvam habilidades, distintas habilidades, tá? Então, quando eu digo assim, adquira habilidades, como é que eu me torno, então, Gabi, uma pessoa menos insegura no relacionamento, ou no meu trabalho, né? Ou em qualquer outra área da minha vida? Como é que eu me torno uma pessoa menos insegura? A principal ferramenta prática para isso, e essa aqui não tem erro, gente, isso funciona muito, é desenvolva habilidades múltiplas. Aprenda a ser bom em várias coisas, a ser boa em várias coisas, aprenda a fazer várias coisas.
né? Esse movimento de adquirir, de aquisição de habilidade, isso é um lugar que nos deixa muito preparados. Pensem vocês, eu acabei de definir aqui a insegurança como esse despreparo de alguma forma. Eu não consigo mensurar os próximos passos e quando eu consigo de alguma forma, lógico que tem coisa que a gente não consegue mensurar, né, pessoal? A gente não sabe o que está por vir. Mas em alguns contextos a gente consegue mais ou menos sugerir alguma coisa. Mas muitas vezes a gente fica inseguro por não conseguir mensurar a nossa capacidade, a nossa força, o nosso preparo, o nosso domínio para lidar com isso, né? Então, nesse sentido, olha o quão é importante a aquisição de habilidades, diferentes habilidades. Então, comece isso hoje, né? Você tem provavelmente uma habilidade que envolve o seu trabalho, mas eu não estou me referindo apenas a essa habilidade. Você não pode se amputar, você não pode se limitar apenas a essa, sabe? É uma coisa que parece óbvia e de tão óbvio a gente não faz. A gente muitas vezes não consegue acessar, não consegue entender, não consegue tocar isso, porque de fato é muito simples, parece muito simples, mas é muito funcional. Isso funciona muito, pessoal. Aprendam, desenvolvam novas habilidades, habilidades intelectuais, né? Acerca do conhecimento que você tem, técnico, intelectual, habilidades morais, habilidades, né? Fibras morais, fibras espirituais, fibras práticas e técnicas, né? Sabe, você conseguir de fato fazer uma comida, você conseguir de fato organizar a sua casa, a sua vida, você conseguir de fato, não sei, tocar algum instrumento, né? Qualquer coisa, adquira habilidades. Isso é imprescindível. A pessoa que está vivendo, que está fazendo o que deve ser feito, que está se empenhando, se comprometendo diariamente a desenvolver habilidades em diferentes níveis, em diferentes áreas, com certeza é uma pessoa que quando aquele baque da vida chega, né, aqueles imprevistos chegam, desde aí uma traição, um relacionamento que todos nós, como eu falei, estamos passíveis aí de vivenciar, até uma situação, né, mais trivial, mais comum, digamos assim, dificuldades que todos nós passamos, quando isso te acomete, quando um desafio da sua vida, por exemplo, te acomete, um desafio profissional, uma mudança de carreira, né, um desafio um pouco menor, digamos assim, alguma coisa para você, por exemplo, se apresentar, falar em público. Muitas pessoas reclamam da insegurança para se expor, né, para falar em público ou para iniciar um novo projeto, essa coragem, esse ímpeto para fazer as coisas. Tudo isso requer habilidade, gente. Tudo isso requer habilidade. Isso não nos é, sabe, dado. Isso não desce dos céus, né? Não é Deus que sopra e diz assim, pronto, agora eu estou te dando segurança, né, muita autoconfiança para você fazer. Simplesmente assim, não é assim que funciona. Então, essa ideia, né, do desenvolvimento de habilidades, ela é crucial. E aí a gente já vai inclinando, né, a gente já se inclina para uma ideia de medo de rejeição. Pessoal, você que está aqui me ouvindo, você precisa compreender junto comigo o seguinte: a insegurança, ela é fruto do medo da rejeição, tá? Na maioria, na grandiosíssima maioria das vezes, a insegurança é fruto do medo da rejeição. E a gente pode pensar assim, bom, eu fico insegura porque eu tenho medo de ser criticada. Eu fico insegura porque eu tenho medo de errar, né, ao tentar algo. Eu fico insegura porque eu tenho medo de não ser suficiente para a pessoa, para o fulano de tal. Veja, todas essas queixas que envolvem a insegurança, né, estar insegura, estão permeadas, o cerne disso tudo está no medo da rejeição, tá, pessoal? Então, primeiro a gente falou de uma das raízes da insegurança, que seria a falta de habilidade, a falta de domínio, né? Por exemplo, em relacionamentos românticos, vamos pensar nesse cenário, né? O que seria uma pessoa que está com déficit de habilidade para se relacionar? Existe isso, tá? Porque quando a gente pensa num cenário de falar em público, por exemplo, isso parece mais óbvio, né, pessoal? Então, assim, tá, eu preciso falar em público e eu não domino esse assunto, eu não tenho um domínio de comunicação, oratória, né? Então eu tô me sentindo um pouco insegura. Faz sentido, beleza? Então o que a gente precisa fazer, né? É muito intuitivo. Se eu estou me sentindo insegura porque eu não tenho, né, o domínio suficiente neste ofício, nessa prática, eu vou treinar, eu vou desenvolver, eu vou estudar mais sobre o tema, vou estudar sobre como falar melhor, tudo bem. Mas e no relacionamento? Nos relacionamentos? O que seria essa falta de domínio nos relacionamentos? Gente, a falta de domínio nas relações pessoais. Isso é habilidade também. É que ninguém nos conta isso, né? Quando a gente é criança, fica parecendo que é uma coisa natural. Você se relaciona com os outros e a coisa vai fluindo e vai se dando. Mas não é assim. Nós precisamos desenvolver habilidade para relacionar-se, né? Para nos relacionarmos. E isso tem a ver, por exemplo, com a habilidade de comunicação, né? A comunicação assertiva. Como é que eu me comunico? Eu sei me comunicar de forma verbal ou não verbal, direta ou indireta. Eu sei fazer isso. Na grande maioria das vezes a gente vai perceber, né, no processo terapêutico, que a gente achava que sabia se comunicar, mas a gente não sabia de fato como se comunicar de maneira assertiva, de forma clara, né? De forma realmente funcional, né? A gente percebe que existe muito esse déficit aí na comunicação, tá? Um outro ponto, então, a gente falou de duas raízes da insegurança. Vamos ver, não percam o fio da meada, tá? Porque esse raciocínio todo precisa ser fechado para que você saia daqui
com informações úteis, né, e aplicáveis para você. Então veja, uma primeira raiz, uma primeira vertente para olhar a insegurança seria essa questão da falta de habilidade, da falta de domínio em alguma coisa. Qual é o caminho para resolver isso, né? Tanto para falar em público, como eu falei, tanto como para você poder de repente se arriscar em um novo projeto, né, um novo emprego, alguma coisa assim, mas também nos relacionamentos, né, um déficit de comunicação assertiva. Como que eu faço para melhorar, né, essa falta de domínio? É meio intuitivo também, né, gente? A gente vai se desenvolver, a gente vai buscar ferramentas, né, acesso a conhecimento, a informação, a treinos aí que façam com que a gente desenvolva e aprimore essa habilidade que está nos faltando nesse aspecto. Agora, um outro lado, uma outra vertente da insegurança, que é de longe uma das vertentes mais assim recorrentes na clínica, nas pessoas que eu converso, vocês que, né, seguem aqui comigo diariamente aqui nos stories, enfim, seria o medo da rejeição. Gente, essa história do medo da rejeição é um negócio que nos pega muito quando o assunto é insegurança, né? Veja você, quando você fica insegura numa festa, quando você fica insegura no seu relacionamento, né? Quando você se percebe insegura, ou seja, há uma percepção de instabilidade, com essa definição que a gente deu lá no início para insegurança, né? Quando você se percebe nesse movimento de instabilidade, você pode apostar, começa a se perceber, existe um medo, existe uma aversividade no fundo, no pano de fundo sustentando isso, que é o medo da rejeição. Então assim, não, eu tô com medo de me criticarem, por quê? Porque a crítica pela crítica não é muita coisa, não significa muita coisa, mas a crítica simboliza, né? Existe uma simbologia por detrás dessa crítica, que é o quê? A rejeição social. Quando alguém me critica, eu estou sendo de alguma forma, em alguma medida, rejeitada por essa pessoa. Essa é a grande questão, esse é o grande problema, né? Da crítica, esse é o grande problema do erro. Eu não gosto de errar, né? Muita gente fala isso claramente, eu não gosto de errar. Porque o erro pelo erro, né? Como é que eu lido com o erro? Uma outra coisa que a gente ensina muito em psicoterapia. A gente precisa aprender a lidar com o erro de maneira objetiva. Quando eu erro com alguém, né, lógico que eu preciso me reparar. É óbvio, isso é moral, isso é ético. Mas assim, em qualquer outro sentido, né, se eu errei com alguém, se eu errei em alguma função, em algum movimento, em algum comportamento, em alguma tentativa, quando eu cometo um erro, gente, eu preciso aprender a lidar com o erro de maneira objetiva. O erro significa o quê? Significa que eu não soube fazer de maneira certa. Eu preciso descobrir qual é a maneira certa de fazer isso. Apenas isso, mais nada, nada mais, né? Só que a gente, assim, catastrofiza o erro, a gente coloca o erro num palco, num palanque que não é dele, né? Então esse é um parâmetro muito importante. Agora, por que a gente tem tanto medo de errar? Por que a gente fica tão mal quando erra, né? Não é simplesmente porque eu errei, né? Mas principalmente porque o outro me viu errando, porque o erro significa algo, o erro simboliza algo, e esse algo, de novo, é o tal do medo da rejeição, tá? A gente cai de novo no medo da rejeição. Então é muito importante que nós entendamos a rejeição como um componente da vida que, de fato, né, todo mundo concorda com isso, ser rejeitado é ruim, não é bom, né? Isso é milenar, né? Desde anos e anos, milhares de anos atrás, a rejeição já era vista como algo, uma simbologia de perigo, né? Lá atrás, se você fosse rejeitado, você morreria, porque daí você não teria tribo, você não teria como comer, você não teria a cooperação social, você provavelmente ficaria num movimento, né, de risco de vida até. Então, sim, a rejeição nesse sentido seria muito ruim, algo muito ruim. Hoje nós não temos mais isso, né? Nós temos uma mínima previsibilidade de segurança. Nós temos casa, nós temos comida no nosso armário, tá tudo certo, a gente tem emprego, claro, a maioria de nós, né? Mas assim, pessoal, não é mais aquela realidade lá de trás. Então hoje a rejeição, o que ela é para nós? O que ela simboliza? O que ela significa em termos práticos para nós? A rejeição nada mais é do que um movimento, né, de escolha do outro. Então, quando o outro não quer estar comigo, quando o outro, por N razões, né, por A mais B, decide que não gosta mais de mim, ou que não quer minha companhia, ou de repente nem é isso, né? A pessoa simplesmente rejeitou um comportamento meu, rejeitou uma fala minha, rejeitou uma conduta minha, não necessariamente me rejeitou, né? Ou seja, a gente precisa aprender a lidar com a rejeição, colocar a rejeição no seu lugar, tratá-la como tal. A rejeição não é algo gostoso, todos nós concordamos com isso. Mas, no entanto, a rejeição também não é esse lugar de morte, como simbolizava lá atrás, né? Quando a gente olha para a nossa história evolutiva, milhares de anos atrás, a rejeição era algo terrível. Hoje não é mais, gente. Hoje não precisa ser. E muitas vezes essa ideia de rejeição, ela não é concreta também. Tem isso, prestem atenção. A ideia de rejeição, ela é projetada ainda. Então, assim, ó, eu tenho medo de que essa pessoa não goste de mim, eu tenho medo de que essa pessoa esteja pensando mal de mim, né? Eu tenho medo de que não vá dar certo, eu tenho medo de que eu fracasse, eu tenho medo de... Veja, é uma projeção de rejeição e de fracasso. Isso ainda não está acontecendo, isso ainda não é concreto. De fato, né, nas vias de fato, aquela pessoa não te deu um pé na bunda, aquela pessoa não chegou pra você e disse, olha, eu não quero mais falar com você, olha você... Não aconteceu isso ainda. É uma projeção de rejeição. E isso nos coloca, quando a gente pensa nos relacionamentos românticos, gente, é a mesmíssima coisa. A pessoa que é ciumenta, a pessoa que está insegura numa relação,
É exatamente isso que acontece, tá? A pessoa fica projetando rejeições o tempo inteiro, né? Eu não sou suficiente para essa pessoa, podem ter outras pessoas mais interessantes que eu, visivelmente essa pessoa não está interessada em mim. E aí a gente começa a projetar experiências fragmentadas de rejeição, né? Ampliando a proporção do que é de fato uma rejeição, né? Sem ao menos tocar essa rejeição. Veja, de novo, eu reitero, é uma sugestão, é uma projeção. É um mundo fantasioso, é um mundo imaginário de rejeição. Então a gente precisa começar a entender as coisas de maneira mais objetiva, tá? Esse é uma outra fonte, digamos assim, é um outro remédio para a insegurança. Quando a gente está falando aqui, a intenção dessa live é exatamente colocar para vocês algumas práticas, né? Alguns entendimentos, mas sobretudo algumas práticas para essa questão da insegurança. Como é que eu trato a insegurança? Primeira coisa, eu acabei de dizer isso, se você não ouviu, né? Desenvolva habilidades múltiplas. Você precisa se tornar uma pessoa forte. Um problema gigantesco da nossa geração, né? Não só da nossa geração, mas da atualidade de forma geral. Nós estamos criando pessoas fracas. Pessoal, a nossa geração é muito fraca, é muito frágil em todos os sentidos, tá? Fisicamente fraca, fisicamente frágil, mas especialmente emocionalmente, psicologicamente frágil. E por quê? Por que está acontecendo isso? Por que, por exemplo, 50, 70 anos atrás as pessoas tinham mais fibra psicológica, fibra física, fibra moral, né? Por que antes as pessoas eram mais fortes, visivelmente mais fortes, em todos os sentidos? Porque, pessoal, alguma coisa, né, que nós passamos a fazer de 50, 70 anos pra frente não tá dando certo, né? E eu preciso dizer pra você que o que não está dando certo é essa cultura, tá? Da autopiedade, essa crença coletiva de autopiedade, de vitimismo, né? Onde dizem pra você assim, olha, você precisa escolher o prazer em detrimento do sofrimento e você precisa agarrar isso com todas as suas forças porque esse é o combustível para sua felicidade, é isso que vai deixar você feliz, é isso que vai resolver os seus problemas no relacionamento, no trabalho, na sua vida pessoal, na sua autoestima, é isso que vai resolver sua vida. Não é. Isso está criando pessoas fracas, hiperfrágeis, né? Isso é um problemão, gente, a gente precisa acordar para isso. Essa fragilidade, né? Essa geração onde tudo dói, onde tudo eu não suporto, onde tudo eu preciso correr desesperadamente, desenfreadamente de sofrimento e buscar, né? Compulsivamente o prazer imediato, Então, assim, pessoal, prestem atenção, isso é muito importante. O que isso tem a ver com insegurança, Gabi? Tudo. É óbvio que numa geração, né, onde nós temos, sobretudo, pessoas com uma crença de desamparo, de se sentir frágil, desamparada, fraco, pequena, é lógico, gente, isso é muito lógico, desde que a gente entenda, e você que está me ouvindo com certeza está conseguindo acompanhar isso, me diga aí. Mas é simples essa compreensão. A mensagem coletiva que é passada para você e para mim, para todos nós, atualmente, principalmente nas redes sociais, é a seguinte: você é frágil, né? Você não dá conta. Então, os pais que querem deixar tudo pronto para os filhos, né? Eu quero dar o que eu não tive, em demasia. Né? O que estão fazendo? O que estão dizendo? Qual é a mensagem de pano de fundo que estão dando para os filhos quando fazem isso? Olha, eu não acredito no seu potencial, tá? Eu não acredito de alguma forma, eu preciso deixar tudo pronto pra você, você não pode se arriscar, você não pode ir pro campo de batalha, eu não quero que você faça isso porque eu não quero que você sangre, né? E aí o que eu faço? Essa hiperproteção, né, gera, de novo, a gente cai no mesmo buraco, no mesmo abismo, né, no mesmo problema, que é uma geração fraca, hiperfrágil, onde tudo dói, onde tudo não sabe lidar, onde não tem o mínimo repertório assim, comportamental, cognitivo, as pessoas não sabem. Nós não sabemos lidar com as situações desafiadoras da nossa vida. É por isso que a gente está inseguro o tempo inteiro, gente. É por isso que nós estamos em sistema, em um estado de alerta, de ansiedade, de medo o tempo inteiro. Porque nós não temos recursos, a gente não tem repertório. Como é que se desenvolve repertório? Como é que se desenvolve recurso? Por meio da experiência, né? E sobretudo das experiências desconfortáveis. Quando nós nos poupamos dessas experiências, ou os nossos pais, nesse caso, como eu estou dizendo aqui, independente, mas quando a gente é poupado, de alguma maneira, dessas experiências, logo a gente não desenvolve essas fibras todas, né? Esse repertório todo, essa bagagem toda que eu estou dizendo aqui. Então, independente da área da sua vida, eu não sei qual é a área da sua vida que hoje mais te incomoda em relação à insegurança, você sabe. Mas independente disso, entenda uma coisa, você está provavelmente despreparada para os desafios da vida e você precisa se preparar. Esse é um ponto importantíssimo, é por isso, esse é o cerne da sua insegurança. Primeiro, o medo de rejeição, que na maioria das vezes é um medo fantasiado, você não está sendo rejeitada, existem pessoas por você, você tem rede de apoio, existem pessoas que amam você sim, né? Muitas vezes a gente faz uma distorção dessa realidade, né? Em função de crenças que a gente tem, enfim, daí é a história para outro momento. Mas perceba, o primeiro cerne da insegurança é essa questão do medo da rejeição, que dá pra gente entender de forma racional
que a maioria das vezes, esse medo de rejeição vem de um lugar delirante, sabe? De um lugar de fuga, de fantasia que a gente cria. Um outro lugar da insegurança, uma outra raiz da insegurança, a questão da falta de domínio. Eu não tenho habilidade, eu não tenho domínio suficiente para fazer isso, logo eu não tenho uma percepção de estabilidade para estar aqui, para fazer isso, para estar nesse relacionamento, para falar em público, para me aventurar em outra questão aí profissional, seja lá o que for. Eu não tenho uma percepção de domínio, né? De condições, de competência. O que eu preciso fazer? Adquirir essas competências, trabalhar na aquisição diária de habilidades. Nós somos uma geração, pessoal, que aprendeu muito a ser amado, né? Que aprendeu muito a ser servido, mas que não aprendeu a amar e que não aprendeu a servir, né? Tá tudo pronto, tá meio que tudo pronto, tá tudo no lugar. A gente precisa aprender a sair desse lugar de inércia total, de passividade, e realmente aprender a fazer coisas, se desenvolver nisso, né? Uma pessoa que é forte, inclusive fisicamente, ficar forte fisicamente é importante sim. Isso nos dá repertório, né? Isso nos dá aparato em algum nível, mas é claro que não é a única questão, tá? Então, olha, pra gente ir fechando aqui as dicas muito práticas pra questão da insegurança, até aqui a gente já falou de várias coisas, inclusive dessa percepção de hiperfragilidade, né? Nós precisamos acabar com essa ideia, você não é tão frágil como esse mundo de informações, especialmente nas redes sociais, ficam tentando colocar pra você essa ideia. Você não é fraca desse jeito. Eu costumo falar uma coisa pra todos os meus queridos pacientes, né? Eu digo sempre assim, solte o freio de mão. O que significa soltar o freio de mão? Para de se poupar, vai se gastar, porque você consegue, você dá conta, você é muito mais forte, né? Você, enquanto ser humano, você dá conta de muita porrada. É que a gente não tá habituado a se permitir tomar porrada, porque a gente quer fugir da porrada o tempo todo. E aí a gente não cria fibra, a gente não cria musculatura, a gente não cria robustez, né? Repertório, bagagem. Então perceba, solte o freio de mão. Eu também dou essa dica pra você que tá me ouvindo aqui. Uma outra coisa, um outro raciocínio que eu queria fazer pra poder a gente já ir fechando aqui o nosso bate-papo é o seguinte, gente. A questão da autoestima, né? Parem de acreditar. Vocês acham mesmo, honestamente, me respondam isso. Vocês acham mesmo, né, que o que vai resolver a sua autoestima é você olhar de frente ao espelho e dizer assim, bom, você é linda, eu sou maravilhosa, eu sou ótima, acredite em você, você tem potencial, vá lá, se arrisque, né? Se valorize, se ame, você é perfeita. Gente, assim, né, honestamente, a gente sabe que não é isso, não é essa coisa. Isso, quando a gente faz isso, a gente tá fazendo o quê? Nós estamos amputando a nossa inteligência. Isso é um ataque à nossa inteligência, pelo amor de Deus, né? Você concorda comigo que isso não funciona? Por favor, me diga, né? Porque não funciona, isso não funciona. Essa ideia, né, essa idolatria por si mesmo, como se isso bastasse, ou pior ainda, aquela ideia do pensamento positivo, aquela positividade tóxica, não é só pensar positivo que vai dar tudo certo, também não funciona, isso é balela, Então veja, se isso não funciona, quando a gente pensa em autoestima, que com certeza é um assunto que está extremamente articulado à insegurança, o que a gente precisa fazer, pessoal? Como é que eu consolido? O que é autoestima, né? O que você estima? Estimar-se, né? Autoestima. Eu consigo estimar a mim, eu estimo algo de bom, né? Ninguém estima algo ruim, vocês concordam comigo? Você não estima o que é feio, você não estima o que é ruim, né? Você estima o que é belo e o que é bom, certo? Então, assim, autoestima, né? Como é que eu consigo estimar a mim? Se eu não estou diariamente me inclinando, né, para condutas úteis, então no meu trabalho, na minha casa, na minha vivência, no meu ciclo social, que eu sou uma pessoa útil, tá? Útil no bom sentido, eu estou me colocando a serviço dentro daquilo que eu consigo oferecer, que eu posso oferecer, né? Se eu não sou uma pessoa que, do ponto de vista moral, que procura, que busca de fato fazer o bem, e principalmente que busca a verdade, que busca conhecimento, que busca se desenvolver, gente, se eu não faço isso, entendam, eu não tenho autoestima. É impossível. Uma das facetas da autoestima, outro dia falaram sobre isso lá nas caixinhas de pergunta, sobre a autoimagem. Quando eu consigo me arrumar, eu me sinto bem, eu sinto que a autoestima fica boa, quando eu consigo me arrumar o cabelo, né, ficar com uma roupa legal, comprar uma roupa legal e tal. Pessoal, a autoimagem é uma das facetas da autoestima, é uma minúscula faceta. É importante? É claro que é. A beleza é um elemento importantíssimo que entra para todo ser humano, na nossa inteligência, né? Então é lógico que a beleza importa, a gente precisa se cuidar, a questão do autocuidado é extremamente importante, beleza, mas não é a mais importante, não é a coisa, não é o cerne da questão, nem de longe, tá? A autoimagem tem o seu lugar de importância, mas não é o principal quando a gente está falando de autoestima. O principal, né? Pensa de novo, o que é estimar alguém? Pense em alguém que você estima, que você admira, tá? Que você olha para essa pessoa e você percebe algo de interessante nessa pessoa, algo que você admira de fato nessa pessoa. O que essa pessoa faz? O que essa pessoa entrega? Ela te entrega alguma coisa que ela fala, que faz sentido, alguma coisa de quem ela é, que conecta com você, que você admira, que você acha que isso é bom, que isso é belo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, a pessoa, ela agrega algo, ela entrega algo de bom ou de belo. Isto é a maior característica de uma pessoa que tem autoestima, pessoal. Não dá pra você estimar algo em você, ou seja, algo de bom em você, se não tem.
Entende? Se não tem. E aí muitas pessoas, muitos gurus por aí nas redes sociais estão confundindo a cabecinha de vocês, dizendo assim, ó, olhe para dentro, né? Primeiro se resolva com você, só assim você vai conseguir se amar, o amor próprio, se ame, e se ame em primeira medida, e não sei o que. Calma, gente, não é por aí, né? Porque o amor é algo sempre direcionado para o outro. Amar é um verbo sempre bitransitivo, né? É lógico que o lugar do amor próprio tem aí a sua importância, nós precisamos conseguir nos amar, é evidente que sim, nos aceitar, entendendo? E aí um ponto importante, tá? Sobre a autoestima, entendam uma coisa, pessoal, existe uma autoavaliação que você precisa conseguir fazer de si mesma, isso também é autoestima, é um pilar importantíssimo, o quanto você consegue se validar ou não, isso é uma autoavaliação honesta, madura, ou seja, eu sei o que há em mim, de potente, de bom, e eu sei as minhas inclinações que não são tão boas assim, eu não me rotulo por isso, né, porque eu entendo que isso é transitório, tem dias que eu tô preguiçosa, tem dias que eu tô impulsiva, tem dias que eu tô sem educação, tem dias que eu estou mais nervosa, tem dias que eu estou mais não sei o que, beleza, isso é instável, isso é inconstante, não dá pra se apegar nisso, né, como quem diz assim, eu sou preguiçosa, eu sou ansiosa, tem dias que eu tô mais ansiosa, tem dias que não. Isso é absolutamente corruptível, isso não é sólido, né? Por isso que não dá para poder se rotular numa listinha de qualidade e de defeito e dizer eu sou isso, né? Você é muito mais que isso, né? Nem de longe, listinha de qualidade e de defeito define quem é você. Agora, o que é uma autovalidação? É por isso que muitas pessoas sofrem de insegurança, gente. Se você, né, que ouve aqui essa live, de alguma forma se interessa por esse assunto da insegurança, o que acontece? Todos nós, em alguma medida, precisamos de validação externa. Todos nós. Isso é bom para nós. A gente gosta de ser validado, né? De ser reconhecido. É muito bom quando alguém vai lá e reforça para nós alguma coisa, nos elogia, ou então coloca para nós ali um reforço de algo que a gente fez, né? Ou não fez, enfim. É bacana, isso é bom, né? Isso mexe lá num lugarzinho do nosso ego, isso é bom, isso é gostoso. Agora, pessoal, quando a gente está falando de uma insegurança, de uma baixa autoestima, o que nós estamos dizendo? Que essa necessidade de validação, de aprovação externa, ela é maior. Inclusive, isso não quer dizer que você seja uma pessoa carente de aprovação de qualquer um, né? De qualquer pessoa, não é isso que eu estou dizendo. Muitas vezes o que eu recebo no consultório é o seguinte... Gabi, eu sinto a necessidade de aprovação dos meus pais. Eu não quero decepcionar os meus pais. Eu não quero frustrá-los. Eu não quero frustrar a minha família. Eu não quero... Entendem? Então não é só uma necessidade de aprovação de qualquer pessoa aleatória. Eu quero que todo mundo diga que eu sou linda, que eu sou maravilhosa, que foi ótimo que eu fiz. Não é por aí. Muitas vezes essa necessidade de aprovação, ela está circulando no seu ambiente, né, primário, ali na sua família, nas suas relações. Então vejam bem, por que é tão importante esse componente da autoestima de autoavaliação, né? De autovalidação também. Primeiro eu me avalio, depois eu consigo validar o que é bom, né? E se preciso for, desvalidar o que não é tão bom assim. Eu não me apego a isso, né? Eu não me rotulo pelo que eu não tenho de bom. As pessoas chamam isso de defeito, eu não gosto dessa terminologia, porque eu acho que nós não somos defeitos e qualidades, gente. A gente é muito mais que isso. A gente é uma potência de consciência que age no mundo. Nós somos seres que escolhemos, né, dia após dia, agir ou não, pelo bem ou pelo mal. Às vezes a gente age pelo mal, pelo errado, porque a gente erra mesmo. Mas nós não somos uma listinha estática e pronto, um autorretrato feito de defeito e de qualidade. Mas agora vejam, né? Por que é tão importante essa autovalidação? Para que você não fique dependente da validação externa, nem dos seus pais, nem da sua família, nem dos seus amigos, nem do seu namorado, seu marido, sua mulher. Você precisa aprender a fazer esse valuation, né? Ou seja, você extrair de si mesmo esse valor, conseguir notar, conseguir perceber isso de maneira honesta, nem muito para cima e nem muito para baixo. Gente, isso é uma coisa assim, importantíssima, né? Uma pessoa que fica o tempo todo se idolatrando não é uma pessoa que tem boa autoestima, não se enganem, tá? Isso é narcisismo, isso é outra coisa, isso é uma patologia, isso é um movimento disfuncional, isso é um movimento nocivo, doente. Uma pessoa que está o tempo todo se depreciando também para baixo, né? Se julgando como a pessoa mais ridícula do mundo, mais feia, mais horrível, mais defeituosa, menos capaz, é uma pessoa que também está doente, uma pessoa que também está num movimento muito nocivo, né? Muito disfuncional. O que a gente precisa buscar? Um olhar equilibrado e honesto, verdadeiro. Quem é que sou eu aqui, né? Em grande parte dos dias. É lógico que a gente muda muito, a gente é muito instável grande parte da nossa vida. Mas quem é que tem sido eu nas minhas decisões diárias? Eu preciso conseguir fazer essa autoavaliação de maneira honesta, pessoal. Nem para mais e nem para menos. Eu não sou a pessoa mais maravilhosa do mundo, provavelmente. A gente está numa média, né? Numa mediana. Nós somos medíocres nesse sentido de alguma forma. Isso não é ruim, tá? Não entendam mal. Não é no sentido pejorativo do termo. Mas assim, eu não sou a pessoa mais maravilhosa do mundo e também não sou a pior pessoa do universo, né? Olhando aqui pra minha vida, porque eu tenho feito, né? Pra minha história, provavelmente eu não sou a pessoa mais deplorável do universo também. Isso é um movimento também de autorreferência. Quando eu digo assim, ó, eu sou horrível, porque eu não tenho jeito pra mim, porque eu nunca mudo, porque eu, nossa, não sei, eu. Esse movimento de autorreferência também diz algo sobre ego, né? Sobre essa ideia de que o mundo de alguma forma circula e gira ao meu redor. Então vejam bem,
É muito importante que vocês entendam que a autoestima é um pilar quando a gente está falando de insegurança. É um pilar importantíssimo. É uma área de desenvolvimento diário. Eu sempre falo para os meus pacientes, autoestima é manutenção, assim como saúde mental é manutenção. Então, cuide do ambiente de vocês, né? A autoestima também envolve isso, um ambiente, pessoas são ambientes. Então, cuidem, sabe aquela pessoa que fica o tempo todo jogando você para baixo, só sabe criticar, só reclama, né? Gente, todo mundo sabe, gente que reclama o tempo inteiro é um saco. Pessoa que fica murmurando o tempo inteiro, um discurso vitimizado o tempo inteiro, isso é muito ruim, isso é cansativo, isso é exaustivo, isso suga a nossa energia. Então cuidem do ambiente de vocês, porque isso faz toda a diferença quando a gente está falando de uma construção sólida de autoestima, tá? Outra coisa pra gente fechar, pontuei aqui esse termozinho aqui para não esquecer de falar com vocês sobre a comparação. Comparação barra competição. Muito se fala hoje da comparação nas redes sociais, ficar comparando a sua vida, né? Os seus bastidores com o palco ali da pessoa que está postando, enfim, as pessoas ficam comparando as suas realidades aí com outras realidades totalmente irrealizáveis, porque essa é a verdade, né? Aquele stories, né? Aquela vida perfeita, aparentemente perfeita que você acompanha lá daquela influencer, daquela blogueira, não sei o que lá, daquele artista. A gente sabe que isso são vidas que não são reais. Só que o que está acontecendo? Lembra que eu falei que nós somos uma geração muito frágil? Nós estamos fracos, a gente não aguenta muita pancada da vida mais. Número 1, porque nós estamos privados disso, ou porque os nossos pais tentaram nos privar e tentam, ou porque nós mesmos estamos nos privando disso, né? E número 2, pessoal, por que a gente está tão frágil? Porque existe essa comparação, né? Essa comparação com o que é totalmente real e essa venda, é isso mesmo, é uma venda. Estão vendendo para mim, para você, a ideia de que felicidade, realização na vida, né? Ter uma boa vida, é ter uma vida daquele jeito ali, né? Uma vida mentirosa, uma vida de recorte, uma vida onde tudo parece no lugar, tudo parece perfeito, tudo parece fácil e tudo parece não doer, tudo é gostoso. E essa vida, ela é impossível, essa vida não existe, essa vida é fantasia, essa vida é delírio da cabeça de quem está vendendo isso. Então, o que vai marcar, qual é o diagnóstico, qual é o sintoma de uma pessoa inteligente? Entendam isso, você que tem um cérebro que está me ouvindo agora, você tem capacidade de compreender isso sozinha. Eu acredito plenamente na sua condição de compreender isso que eu vou falar. Você tem condições de entender que felicidade não é isso. Você tem condições de entender que a vida, né, o sofrimento é inerente à vida. E quando eu digo sofrimento, eu não estou dizendo que a gente tem que amar o sofrimento. Isso seria masoquismo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quanto mais você vive fugindo de sofrimento, né, de tribulações, né, de dores, de desconfortos, de coisas que são árduas, que são difíceis, que não são tão gostosas assim, quanto mais você vive fugindo disso, sabe o que acontece? Mais insegura você fica. Né? Mais amedrontado você fica, né? Mais ansioso e ansiosa você fica. Por quê? Porque você não cria fibra, você está despreparado, e uma pessoa que está despreparada o tempo inteiro é uma pessoa que está consequentemente, naturalmente, maximamente envolvida no medo, no despreparo, na insegurança, que é aquela percepção de instabilidade. É claro que está instável para mim o tempo inteiro, é claro que eu estou insegura no meu relacionamento, eu estou insegura no meu emprego, eu estou insegura comigo mesmo, eu estou insegura em todos os sentidos, é claro, porque eu não tenho uma percepção de estabilidade em momento nenhum, porque eu não tenho fibra interna, eu não tenho um repertório interno. E se eu não tenho um repertório interno, é evidente que eu vou me colocar no mundo de maneira lábil, de maneira vulnerável. É a mesma coisa de tentar consolidar e estruturar a sua autoestima no que é corruptível, no que corrói, né? No que passa, no que acaba, no que é, sabe, inconsistente. Não, eu fico com a minha autoestima boa quando eu me arrumo, eu fico com a autoestima boa quando alguém me valida, quando alguém me elogia. Percebam, gente, são assim, critérios, né? São parâmetros absolutamente instáveis. Tem dia que alguém pode ser que alguém não te reconheça, pode ser que alguém não te, né, te valide, não te diga nada. Depois de um dia que você se esforçou, de que você fez uma coisa legal, bacana, alguma conquista sua, pode ser que alguém não fale nada. Pode ser que você não consiga, né, nessa semana, por N razões, se arrumar, né, passar um batom, cuidar do cabelo, não sei o que, comprar alguma roupa, alguma coisa nova, pode ser que isso não aconteça. Quando você entrega, né, sustenta sua autoestima nesse tipo de critério, naturalmente você está se colocando, né, num abismo. Porque isso é muito inconsistente. Você está vulnerabilizando a sua autoestima. Isso não funciona. Então, no que a minha autoestima precisa estar sustentada? Nas habilidades, no que eu entrego de fato no mundo, no meu trabalho, na minha casa, nos meus amigos, na minha vida, no que eu estou fazendo, no como eu sou boa, no que eu sei fazer, nas habilidades múltiplas que eu vou desenvolvendo. E principalmente, pessoal, quando eu cuido do meu ambiente, foi o que eu falei, eu seleciono isso de maneira inteligente, né? E eu vou parando de me poupar. Eu vou entendendo que eu sou muito mais forte do que dizem por aí, né? Prestem atenção no tipo de conteúdo que a gente encontra nas redes sociais hoje, né? Independente de quem você siga. Em algum momento eu tenho certeza que você vai se deparar, já se deparou muitas vezes com esse tipo de conteúdo.
Se tiver ruim pra você, fuja, né? Não aguente nenhum desconforto. Eu não tô dizendo que a gente tem que aguentar sofrimento e desrespeito. De jeito nenhum a gente tem que aguentar isso, né? Com certeza a gente tem que conseguir fazer aquela autoavaliação que eu falei, honesta. O que eu tenho de bom? Eu não sou a pessoa melhor desse universo, nem de longe, né? Mas eu também não sou a pior pessoa desse universo. Deixa eu olhar pra mim de forma honesta, verdadeira, né? Humilde nesse sentido. Beleza, essa autoavaliação ela é crucial. Assim como a autovalidação. Quando eu faço algo, por que eu estou fazendo? Eu estou fazendo porque eu quero que os outros vejam, porque eu quero que me validem, que me notem, que me percebam. Nossa, eu me esforcei tanto por você nesse relacionamento. Nossa, né, mães aí, eu me esforço tanto por você, meu filho, eu dou tudo de mim, eu fiz tudo de mim. Fez, mas tinha preço? E o preço era o reconhecimento? Era a validação? Se fez, não fez pelo motivo correto, né? A gente começa a reestruturar essa ideia internamente, cognitivamente. Bom, peraí, né? Por que eu estou fazendo? É óbvio que se a gente recebe de volta, é bom, é gostoso, a gente espera reciprocidade nas relações. Mas se eu não tenho isso, é isso que eu estou tentando fazer vocês entenderem, pessoal. A autoestima não pode estar consolidada enquanto as pessoas me reconhecem e me validam, enquanto eu estou bem arrumada, enquanto eu consigo comprar o iPhone, o carro, enquanto não sei o que ela não pode estar sustentada nisso, porque isso é muito instável, isso é muito corruptível. A autoestima precisa estar consolidada num lugar mais sólido, num lugar mais consistente. E esse lugar, sem dúvida nenhuma, é essa percepção honesta, né? Essa autoavaliação honesta e essa autovalidação, entendendo o que de fato você fez e por que fez. Eu fiz isso e foi legal. Caramba, intrinsecamente, sinta-se recompensada, sinta-se validada, validado. Olhe pra você e diga, que legal que eu fiz, bacana. Ou, né, se não foi algo tão legal assim, não foi tão legal assim. Eu vou me crucificar, me chicotear, né, me rotular. Não, eu fui uma pessoa mentirosa, portanto sou mentirosa. Eu fui uma pessoa preguiçosa, portanto sou preguiçosa. Não, eu fui, né? Isso aconteceu. Foi um comportamento isolado, foi um sentimento transitório de um dia, né? No mesmo dia a gente sente um monte de coisa, a gente sente raiva, alegria, medo, tristeza, preguiça, né? Inveja, pode acontecer, a gente é ser humano, a gente tem essas inclinações naturalmente falando. Então vejam, não se rotulem, né? Não peguem isso pra vocês e abracem isso, porque isso não é seu. Você é muito mais do que essa listinha, né, estática que as pessoas pregam por aí de qualidade e de defeito. Eu tenho assim, um pavor danado de psicólogo que trabalha em cima disso. Escreva pra mim a sua listinha de qualidades, o que você tem de qualidade, o que você tem de defeito. Ninguém é qualidade e defeito, gente. A gente é muito mais que isso. Mas aí é uma outra caminhada pra você descobrir de fato quem é você. Mas enfim, o assunto dessa live era esse, tá? Acho que até passei aqui do tempo. Geralmente eu faço live bem rapidinho, mas esse é um tema que dá pra gente desbravar, dá pra gente falar sobre muitas outras coisas. O que é importante? Que fique dessa live. Seja forte, se desenvolva. Quando eu digo forte, não tô falando fisicamente não, tá? Seja forte, se exponha, né? Crie repertório, permita-se criar repertório, né? Vá adquirir bagagem, trabalhe na aquisição de habilidades múltiplas diferentes, né? Se construa essa pessoa de fato forte. Se afaste desse discursozinho autocentrado, autorreferente. Se ame, se ame, se ame. O amor é pra fora. Nós não fomos criados pra nós, tá? Deus não nos criou pra nós, gente. Eu tenho absoluta certeza disso. Tire, por exemplo, não, tem que ser eu. Presta atenção. Tira tudo que você tem na sua vida hoje, né? Tira tudo que você tem. Então, sei lá, eu tenho meu emprego, eu tenho a minha família, eu tenho coisas pra cuidar, enfim, né? Agora tira tudo isso. Só é você. A sua vida só existe pra você. O seu tempo é todo seu. O que você vai fazer? Me conta. Não faz sentido, né? Você vai trabalhar pra quem, né? Você vai ganhar salário de quem? Você vai se relacionar com quem? Você vai fazer comida pra quem? Você vai arrumar casa pra quem? Fica um negócio muito vazio, porque nós não fomos feitos pra nós. Então, parem, né, de acreditar nessa ideia, em duas ideias. Essa ideia de hiperfragilidade, que é fruto desse lugar do eu, né, ficar olhando meu umbigo o tempo todo, eu não me preparo, daí eu sou pega de surpresa mesmo, eu ficarei insegura mesmo. E número 2, né, essa ideia coletiva de fugir de sofrimento. Isso está nos deixando fracos. Tá? Não existe vida sem intempérie, sem sofrimento, sem desafio. A gente precisa olhar para isso de maneira madura. É assim que é a vida, né? E se você tem interesse, de fato, em se desenvolver, né, e desenvolver a sua personalidade de forma madura, nesse itinerário, nessa caminhada, que é super possível, não é fácil, tá? De forma nenhuma é fácil. Mas é extremamente possível e libertador, e vai realmente dando pra você uma fibra, uma consistência na vida, tanto a nível de autoestima, mas a nível de autoconhecimento, de propriedade para viver a sua vida. Você vai se instalando na sua vida de maneira muito tranquila, e as coisas vão fazendo sentido. Você olha e você pensa, caramba, né? Como é bom viver isso aqui, como é bom estar consciente do que eu tô fazendo, onde eu estou, fazendo o que estou fazendo, com clareza. Grande parte do adoecimento das pessoas hoje, pessoal, vem da falta de clareza. Talvez grande parte dos seus problemas venha da falta de clareza. Clareza do porquê você faz o que faz, clareza de quem de fato é você, né?
clareza do para onde você deve ir, né? Quais são as coisas que devem ser priorizadas ou não, uma infinitude de incertezas e de falta de clareza. Então não tenham medo, né? Não se poupem, não fiquem com preguiça de desbravar esse universo do autodesenvolvimento. É só isso que vai salvar você, né? É só isso que salva o ser humano, de forma geral. É só isso que dá esperança, que dá luz para o ser humano, que é o quê? O conhecimento, né? O conhecimento, o autoconhecimento, que é extremamente importante, mas sobretudo o conhecimento de forma geral. Pessoal, é isso, né? Muito obrigado a todos vocês que passaram por aqui. Eu vi que entrou bastante gente, depois foi saindo, vocês que chegaram agora. A live vai ficar salva lá no YouTube, no canal do YouTube. Vou subir daqui a pouco. E aí no Instagram eu não vou deixar salva, tá? Mas é isso, um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Eu espero fazer mais lives aqui, conciliando com a minha agenda, enfim, vai dar certo a gente fazer isso. Eu gosto muito de estar com vocês. E é isso, se cuidem, soltem o freio de mão, se gastem, né? E se desenvolvam, isso é muito importante. Um beijo pra vocês, uma ótima terça-feira.